Fala galera, professor Rodrigo Dutra na área. A gente vai ter uma aula agora, aula completinha para a nossa playlist de matemática básica. Nossa aula hoje, pessoal, vai ser de MMC e MDC, beleza? Vamos apresentar a teoria aqui de forma resumida, porém bem explicada, e depois a gente vai ver duas questõezinhas para resolver, para ver a aplicação prática desses conteúdos. Vamos lá? MMC, o que seria MMC, pessoal? É representado pelo menor valor comum pertencente ao múltiplo dos números. MMC é o quê? É o mínimo múltiplo comum, certo? Então, o menor valor que é múltiplo dos dois números ao mesmo tempo, certo? Então, temos aqui como exemplo MMC entre o número 40 e o número 30. Vamos fazer por dois métodos. O primeiro método da fatoração simultânea e o segundo método da fatoração em separado, tá? Para o primeiro método, olha para cá, por favor. Vamos fazer ao mesmo tempo. Isso aqui você está acostumado a fazer quando você fazia soma de frações, né? Ou subtração de frações, em que os denominadores eram diferentes. Então, você está acostumado a trabalhar com o MMC nessa situação. Como a gente vai fazer? Vou dividir pelo menor número primo possível. Aqui começamos com o 2. 40 por 2 vai dar 20. 30 por 2 vai dar quanto? 15. Dá por 2 ainda, continuo. 20 por 2 dá 10. 15 eu repito, porque não dá para dividir por 2. Dá por 2 ainda. Ficou 5 aqui, 15 aqui. Agora você vai para o próximo número primo, que é quem? O 3. Vai ficar 5 e 5. E por 5 agora para fechar, 1 e 1. Multiplica geral agora, pessoal. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá quanto? 120. Tranquilo, senhores? Então esse é o MMC 120 pelo primeiro método. Agora a gente vai fazer no segundo método, em que eu fatoro em separado esses dois carinhos, tá? Então, fatorando 40 aqui, ó, por 2 vai dar 20, por 2 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5, e por 5, né, vai dar 1. Então, quem é esse cara? 2 ao cubo vezes 5. Por que ao cubo? Porque ele apareceu 3 vezes, correto? 2 ao cubo vezes 5. Vou fatorar o 30 também, olha pra cá. Dá por 2. Vai ficar 15. Não dá por 2 mais. Puxa o próximo, que é o 3. Ficou 5. Dá por 5. Não. Então, qual é a fatoração dele? 2 vezes 3 vezes 5. E, pessoal, o que eu faço agora? Presta atenção. Eu vou pegar fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. São, ó, fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Na prática, pega todos os fatores que aparecer. Então, estou calculando o MMC entre 40 e 30. Todos os fatores que aparecem. Quem que está aparecendo? Está aparecendo o fator 2, o fator 3 e o fator 5. Aqui aparece 2 e 5, aqui 2, 3 e 5. Então, peguei 2, 3 e 5. Aos maiores expoentes. Qual é o maior expoente do 2? Aqui é 3, aqui é 1. Então, vou pegar ele ao cubo. O 3 só tem 1. O 5 também só tem 1. Então, repete aqui. Vai ficar 2 ao cubo, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá quanto? 120, o mesmo valor que achamos aqui, até porque são os mesmos números, o mesmo par de números que a gente está vendo. Beleza, pessoal? Então, a fatoração não, desculpa, o MMC feito das duas formas aí para vocês, tá? Qual forma você vai usar? Você vai ver qual que é a mais adequada para o tipo de questão que você vai fazer. Às vezes, o problema é que já dá o número para você fatorado, então vale a pena você usar o segundo método. Às vezes, você tem mais facilidade de resolver o primeiro, dependendo do que for proposto para você, beleza? MDC agora, pessoal, nosso segundo conceito aí da aulinha, ele é o quê? Ele é o máximo divisor comum. Ele é representado pelo maior valor comum pertencente aos divisores dos dois números. Também vamos ver dois métodos, pessoal. Quero fazer no exemplo agora o MDC entre 120 e 36, beleza? Então, qual é o primeiro método que vai ser apresentado para vocês? É o famoso algoritmo de Euclides, né? Que a galera chama de quê? Do jogo da velha, né? Nesse algoritmo, o que você vai fazer? Você vai posicionar os números na linha do meio, certo? Aqui eu estou fazendo MMC entre 120 e 36. E vou realizar a divisão entre esses dois caras, ok? Se eu divido 120 por 36, eu vou achar quanto, pessoal? Vou achar 3 como quociente, tá? Aí eu faço aí 36 vezes 3, vai sobrar quanto para a gente? Vai sobrar 12. Certo? Então, o que sobrou, eu repito para cá, eu jogo para cá, olha para cá, ó. Agora eu divido 36 por 12, que dá quanto? 3.
e resto zero. Quando eu chego no resto zero, minha conta acabou, né? Então, quem é o MDC? O MDC desses dois caras é quem? O 12, beleza? Então, só para deixar claro, em cima, na linha de cima, você vai colocando os quocientes das divisões sucessivas que tu for fazendo, e na linha de baixo você vai botando os restos das divisões sucessivas. Chegou no resto zero, acabou tua conta, certo? Em cima quociente, embaixo o resto, e aqui no meio seriam os dividendos, né? Enfim, os dividendos divisor, dependendo da ordem que você está pegando aí. Para o segundo método, pessoal, olha para cá, fatoração separada. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, ou parecida, né, com o método anterior, só vai mudar o finalzinho. Olha para cá, por favor. Então, temos que o 120 fatorado, ele vai ficar de que forma, pessoal? Divido por 2, vai dar 60. Divido por 2, que dá 30. Divido por 2, vai dar 15. Por 3, vai dar 5. E por 5, que dá 1. Então, quanto que é o 120? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Fatoradinho. Vamos fazer agora a fatoração do 36. Olha para cá, pessoal. Ó, por 2 vai dar 18. Por 2 vai dar 9. Por 3 agora dá 3 e por 3 dá 1. Então, quem é? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vou fazer o quê, pessoal? Pegar os fatores comuns, só comum, aos menores expoentes. Certo? Fator comum com menor expoente. Como é que eu faço isso? Aqui no cantinho mesmo, ó. Eu vou fazer MDC, perdão, entre 120 e 36. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar fator comum. Quais fatores aparecem aqui? 2, 3 e 5. Quais aparecem no segundo? 2 e 3. Então, só o 2 e o 3 que repetem. E agora eu pego o menor expoente de cada um. Aqui é 2 ao cubo, aqui é 2 ao quadrado. Então, o expoente menor é 2. E aqui no outro é 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. O menor expoente é 1. Não vou colocar nada, né? Ou 1 aqui. 4 vezes 3 dá quanto? 12. É o mesmo MDC que vimos no método anterior, até porque são os mesmos números, o mesmo par de números. Belezinha, pessoal? Certo? Vamos continuar agora, pessoal, resolvendo duas questões aí, uma de MMC e outra de MDC, beleza? Então, pessoal, vamos lá, dando continuidade à nossa aula de MMC e MDC, temos aí duas questões para a gente resolver. A primeira questão, ela fala o seguinte, pessoal, de um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro faz a rota em 4 dias, o segundo em 5 dias e o terceiro em 10 dias. Gente, essa questão é muito característica, né? Ó, detalhe aqui, ó, o primeiro ele vai fazer em 4 dias, o segundo vai fazer a rota em quanto tempo? 5 dias, e o terceiro vai fazer a rota em quanto tempo? 10 dias. Então, um faz de 4 em 4 dias, o outro 5 em 5 dias e o outro 10 em 10 dias, perdão. Então, ó, períodos, né, que são o quê? Sempre nesse padrão de repetição, nessa frequência de repetição. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias eles partirão novamente no mesmo dia? Então, esse cara vai de 4 em 4 dias. Então, ele parte no dia 0, depois ele vai no 4º dia, depois 8º, depois 12º e por aí vai. Esse seria o quê? No dia 0, depois 5 dias, 10 dias, 15 dias e por aí vai. Dia 0, depois 10 dias, 15 dias, 10 dias, 20 dias, perdão, 30 dias. Então, o que eu tenho que fazer? Achar o múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum entre esses caras. Quem são esses caras? 4, 5 e o 10. Questãozinha clássica de MMC, tá? Como é que tu vai fazer aí, pessoal? MMC, vou dividir pelo menor múltiplo comum, né? Menor número primo comum. No caso aqui é o 2. Dá para dividir quem? 4 por 2 dá 2. O 5 eu repito. 10 por 2 dá 5. Por 2 de novo, vai dar 1, 5 e 5. Chama o próximo primo, 3. Dá para dividir por 3? Não dá. Chama o próximo, 5. 5 dá, então vai ficar o quê? 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então a resposta é o quê? 20 dias. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Questão clássica de MMC. Tranquilaço, né? Segunda questão. O senhor Vicente tem uma banca de frutas na feira. Nela há uma penca com 18 bananas e outra com 24. Então, ó, tem uma penca com 18 e outra penca com 24. Ele quer dividir, ó a palavra aí, ó, estudando a chave, ó.
Ele quer dividir as duas em montes iguais, ou seja, divisor comum, né? Qual deve ser o maior? Porra, a questão está tirando toda a planta, né? Ele quer dividir e ele quer o maior. Máximo divisor comum, o maior número possível de bananas em cada monte. O que você vai fazer aí? Ó, vou jogar vamos fazer no Euclides, né? O joguinho da velha. Vou jogar aqui, ó, 24 e aqui é o 18. Vou dividir 24 por 18, vai dar 1 e resto 6. 6 vem para cá. 18 por 6 vai dar 3, resto 0. Bom, achei o 0. Então, qual é o MDC? O MDC é quanto? 6. E também é o quê? A resposta, né? Então, qual é a nossa resposta? 6 bananas. Bananas. Escrevendo errado aí, pô. 6 bananas, beleza? Esse é o gabarito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Tenha ficado tranquilo aí para vocês aprenderem, pegar o conteúdo, tá? Obrigadão pela atenção, nos vemos na próxima. Valeu!